Quando James Wan lançou Invocação do Mal, em 2013, provavelmente ele não imaginava que aquilo ali ia virar o início de uma franquia enorme que, além de 3 continuações, geraria ainda umas 2 séries paralelas de spin-offs, cada uma com 2, 3 filmes por si só. E não foi pra menos. Era um filme bacana, que conseguiu criar uma atmosfera sinistra a partir do sobrenatural que a gente não entende direito, operando numa linha tênue entre o baseado em fatos reais e a fantasia despirocada total, e que trazia personagens interessantes, multidimensionais e dinâmicas familiares que ajudavam a trazer um molho diferente para um tipo de narrativa que andava meio saturada. 3 anos depois, Invocação do Mal 2 manteve o nível do original. Embora a trama fosse bastante derivativa do primeiro filme, repetindo as mesmas dinâmicas, o James Wan soube se aproveitar muito bem da ambientação de Londres dos anos 70 para trazer um frescor, criou momentos intimistas de afeto surpreendentes entre um susto e outro, a cena envolvendo Can't Help Falling in Love do Elvis é muito bonita, e embalou a história num ritmo frenético, quase que de filme de ação mesmo, que eu achei curioso e ajudou a deixar as coisas bem movimentadas. Quando chegou o terceiro capítulo, A Origem do Demônio, o James Wan deixou o comando da série e passou a receita do bolo pro Michael Chaves, que já tinha feito A Maldição da Chorona. Eu não acho Invocação 3 ruim, mas eu acho que ele fica muito engessado nas tropes e convenções de sempre da série, tentando emular o jeitinho do James Wan sem nunca conseguir com a mesma autenticidade. Eu acho a premissa do filme muito boa, eles terem que provar na justiça que o demônio existe, mas, à medida que a trama avança, ela vai lidando com o suspense e com os elementos de investigação dos Warren de forma tão mais do mesmo que acaba que a especificidade da situação, de provar que o diabo existe, vai se perdendo e no fim das contas meio que não faz muita diferença. O que nos traz, finalmente, a Invocação do Mal 4, O Último Ritual, que, pra mim, tá no mesmo nível do terceiro. Eu ouvi algumas pessoas dizerem que acharam ele melhor, mas eu não sei. Não é pior, mas eu acho que se for melhor, é 0,1% melhor. Bom, antes da gente entrar no filme, é claro, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E pessoal, eu preciso atualizar vocês sobre o caso do vídeo censurado sobre o Quarteto Fantástico de 94 e do strike que o canal tomou por conta dele. Eu expliquei a situação num vídeo que foi ao ar há 2 semanas. Pois bem, eu entrei em contato com um representante da Constantine Film que derrubou o vídeo e deu strike no canal. Conversei com ele, negociei e ele concordou em retirar o strike, contanto que eu excluísse o vídeo logo em seguida, o que eu fiz. Com isso, a questão mais grave, que era do strike, tá resolvida. Em compensação, ele me deu autorização para subir o vídeo de novo com uma condição. Eu só posso usar inserts tirados de materiais oficiais divulgados sobre o filme na época, lá nos anos 90. Fotos em revistas, trechos dos trailers, isso eu posso. Só não posso usar trechos do filme em si, porque a origem deles vem de um vazamento pirata. Ou seja, sim, o vídeo vai voltar. Sem os inserts que eu gostaria, o que é uma pena, mas vai voltar. Logo logo eu anuncio uma data certinha aí, mas eu acho que semana que vem ele tá de volta, beleza? Bom, agora vamos lá voltar para Invocação do Mal 4. Assim como rolava nos 3 anteriores, o melhor que Invocação 4 tem a oferecer é a dinâmica entre os membros da família Warren, que agora deixam de ser um casal com uma filha pequena que a gente quase não vê, e passa a ser uma família de um pai, uma mãe, uma filha jovem e o namorado dela. Os momentos em que Invocação 4 se sai bem, curiosamente, ou não, são aqueles em que ele opera fora do território do terror e da tensão, já que o que realmente interessa ao Michael Chaves e ao filme é a relação entre os Warren. Nesse sentido, eu fiquei surpreso com o tanto de afeto e interesse real que o filme tem em ouvir os personagens da família Warren. Tem pelo menos umas 2 cenas que me pegaram de surpresa mesmo. Uma é do Ed Warren, personagem do Patrick Wilson, contando uma memória tensa pro personagem do Ben Hardy, que faz o namorado da filha deles, e outra é do personagem do Ben Hardy confidenciando um trauma pro Ed Warren. São 2 momentos que eu não esperava, porque eles têm um calor sentimental e um respaldo emocional que me pareceram muito sinceros. Por outro lado, o que o Michael Chaves tem de interesse na família Warren, ele não tem interesse nenhum na outra família, que mora na casa mal-assombrada que vai ser atendida pelos Warren.
Nos dois primeiros filmes, o James Wan lidava com dinâmicas similares, uma família numa casa mal-assombrada que pede ajuda para os Warren, mas ele demonstrava um interesse real em explorar aquela outra família como seres humanos reais, palpáveis, com os quais a gente se importava ou se afeiçoava minimamente. Eles podiam não ser o centro das atenções, mas a gente simpatizava com eles. Aqui, a família atendida pelos Warren é uma coletânea de personagens aborrecidos, sem personalidade, que a gente nunca conhece o suficiente para poder se afeiçoar de fato e que o próprio filme não decide sob qual ângulo vai abordar. Ele sugere que o coração daquela família vai ser uma das filhas adolescentes que ele escolhe destacar, mas depois ele perde o interesse nessa personagem e tenta vender que o ponto de vista de todos os outros é de igual importância. Enfim, é uma família com a qual a gente não poderia se importar menos. Dito isso, o grande problema de Invocação do Mal 4 mesmo tá no fato de que, quando ele vai lidar com o aspecto mais óbvio de um filme de Invocação do Mal, o terror, aí ficam escancaradas todas as limitações do Michael Chaves. Como é que pode o nome do cara ser uma junção de duas obsessões minhas e mesmo assim não rolar? Eu digo isso porque eu sinto que, mais do que nas duas continuações anteriores, Invocação 4 deixa muito mais claro do que nunca que a série simplesmente não tem mais pra onde ir, que as dinâmicas dela se enferrujaram, ou pelo menos que o Michael Chaves não tem imaginação suficiente pra iluminar as mesmas dinâmicas de sempre através de um olhar novo, próprio, que não pareça uma reciclagem de tropes que o James Wan fez muito melhor. Nesse filme aqui, como o interesse real do diretor tá nas relações familiares entre os Warren, totalmente independentes do terror em si, as cenas que envolvem essas relações familiares, ele se dedica de corpo e alma. Agora, as cenas que envolvem construção de horror, suspense, sustos, maluquices gráficas, gritarias e por aí vai, essas ele dirige de forma totalmente protocolar, burocrática, no piloto automático, só porque tem que ter essas cenas, afinal, ainda é um filme da série Invocação do Mal e o público foi ao cinema esperando terror. Então tem que ter terror, mas não adianta ter terror se o Michael Chaves dirige esse terror de forma tão blasé e desinteressada. E com isso, chega um ponto em que o equilíbrio entre as relações familiares que verdadeiramente interessam ao diretor e os momentos de terror que não interessam a ele tanto assim, fica tão desbalanceado que o terror em si fica encolhido, com pouco tempo de tela para se desenvolver. E nessa disputa, entre coisas que interessam muito mais ou muito menos ao filme, quem mais sai perdendo com isso é o ritmo da narrativa, que fica descompassado e truncado de tal forma que eu confesso que eu fiquei bem cansado e entediado lá pela metade da projeção. Como se não bastasse, a construção dos momentos de terror, além de desinteressada, é destrambelhada tanto em termos de mitologia, o filme só sai atirando conceitos e demônios e vai amarrando eles de forma bem confusa, quanto em termos de concepção visual, espacial. O clímax do filme é uma confusão só. O Michael Chaves não estabelece uma lógica geográfica mínima, a montagem é retalhada a ponto de tornar tudo ininteligível e, com isso, as coisas vão rolando sem a gente entender nada do que tá rolando na tela. Assim, Invocação do Mal 4 não envergonha a série que começou tão bem nos dois primeiros, mas também não faz jus a eles. E quando chega o final, eles tentam criar uma vibe de ciclo que tá se fechando que me pareceu meio desajeitada, porque eu não sinto que ao longo do filme eles criaram de forma consistente a ideia de um grande arco que estava se encaminhando pro fim. Até porque, sejamos honestos, eu duvido que essa vá realmente ser a última vez que a gente vê o casal Warren na telona. A julgar pelo sucesso da série, de último, esse ritual aí não tem nada. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Invocação do Mal 4, diz aqui embaixo nos comentários, curte esse vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e é isso, um grande abraço e até a próxima.